Então, pessoal, bom dia então, tá? Como vão? Bem, estamos aqui novamente para continuar o nosso esforço de redescobrir o nosso tesouro, né? Nós já combinamos, esse nosso esforço aqui é uma procura do tesouro. O tesouro chama-se educação e a gente enterrou em algum lugar aí no passado e perdeu o mapa. Esse que é o problema básico da educação. E a gente tem que agora descobrir onde é que está o tal do tesouro. Estamos fazendo aí esse esforço de 10 excursões, né? São mais ou menos 10 excursões ao longo do ano, porque nós desconfiamos que perdemos esse tesouro lá no mar Egeu, né? Foi mais ou menos aí que deve estar o tesouro que nós perdemos, chamado educação, e que agora nós, lamentavelmente, precisamos descobrir de qualquer maneira. Esse nosso grupo aqui é um grupo único. Eu acho que não há ninguém tentando fazer a mesma coisa. Está todo mundo muito perdido. Quer dizer, a maioria das pessoas pensa que tem um tesouro e só tem, na verdade, ouro falso. E nós estamos querendo, pelo menos nós temos a consciência de que nós precisamos descobrir o verdadeiro tesouro, a preciosidade real da educação. Aí, em algum lugar, nós vamos descobrir. Quando nós terminamos o nosso último encontro, houve aí uma pergunta, ou algum ponto, não ia dar tempo de explicar. Então, o Fábio acabou de me lembrar que eu prometi falar das 5 idades, né? Isso, o ciclo das 5 idades e a idade do ferro. E a idade do ferro. Então, eu acho que eu queria muito gastar 15 minutos nisso, então, mantendo sempre aquele nosso acordo, né? De que vocês não têm o direito de interromper a qualquer momento e perguntar, e eu explico quantas vezes forem necessárias. Mas é uma coisa tão importante isso que eu adoraria que vocês compreendessem, sabe? E então, eu vou começar dizendo o seguinte, que uma das maneiras, dos jeitos contemporâneos de agir, é que a gente vive achando que nós devemos interpretar o passado com os olhos do presente. Então a gente olha para o passado e tenta estabelecer opiniões sobre o passado, né, sobre o tempo que passou, a partir da nossa maneira de ver o mundo hoje. Que tal se a gente fizesse agora um exercício contrário? Vamos fazer assim, vamos tentar interpretar o presente aos olhos do passado? De vez em quando é bom, né? Não é isso, né? Esses dias encontrei um fulano na rua que falou assim para mim: eu não acredito em Deus. Eu falei assim: bom, mas isso, não acreditar em Deus não tem nenhuma importância, né? A questão é saber se Deus acredita em você. Porque, no fundo, é o que interessa, em última análise, é assim, né? Então, às vezes é bom a gente inverter os termos, porque senão a gente não entende nada, na verdade. Então, o que é uma coisa interessante é que todos esses antigos, e não é só os antigos gregos aqui, né? Estamos falando aqui de um mundo que existiu há 2.400 anos, nós devemos estar mais ou menos por aí, 2.500 anos para trás, né? Mais ou menos 500 anos antes de Cristo, é quando nós estamos aí, mais ou menos isso, né? 500, 600 anos antes de Cristo. Então são 2.600 anos do nosso momento atual. Mas não só os gregos nessa época, mas também como os hindus, esse povo, né, indiano, né, que mora na Índia, né? Os hindus são os indianos que professam uma certa religião chamada hinduísmo. Todo mundo naquela época, todos os povos antigos, para falar bem a verdade, acreditavam que o mundo começa bem e o mundo vai aos poucos decaindo. E aí, um belo dia, o mundo desaparece. Quando eu digo para vocês isso, vocês não estão ouvindo nenhuma novidade, porque quem é cristão, por exemplo, sabe que começa a história da humanidade começa no paraíso perdido, e depois há a queda, e depois da queda o negócio vai até o apocalipse quando explode. Não é? Não é assim? Então vocês perceberam que todo mundo que descreve o mundo, as velhas tradições, as histórias antigas, sempre descreve o mundo de uma maneira assim, do melhor para o pior, como se o mundo sempre piorasse. Mas isso parece uma coisa estranhíssima para quem mora hoje em dia, porque quem vive hoje em dia no mundo tem a falsa impressão de que nós somos assim uma espécie de progresso máximo da humanidade, não tem? Nós não temos a sensação moderna de que como a gente tem telefone celular, tem aviões a jato, tem não sei o que, internet, a gente fica achando
que como nós temos essas coisas todas, nós somos uma espécie de época genial da humanidade. No entanto, para essa gente antiga, nós somos uma espécie de fim de linha, uma espécie de final de jogo, uma espécie de final de feira, quermesse de final, assim, liquidação de inverno, tudo por 1/5 do preço. Para todas as tradições antigas, nós não estamos no topo do progresso humano, mas estamos justamente numa espécie de decadência final. Vocês não acham interessante que haja essa diferença de perspectiva? Então, para os hindus, né, os hindus diziam assim, olha, os hindus dizem assim que o mundo, né, é cíclico, porque os hindus perceberam que tudo que existe nasce, vive e morre. Todas as coisas que existem são assim, né? Os animais são assim, as plantas são assim, as pessoas também são assim, as civilizações são assim, os planetas são assim, os sóis são assim. O nosso Sol, por exemplo, um dia vai morrer. Vai demorar um pouco ainda, não se preocupem, tá? Não é para tomar mais cerveja por causa disso. Mas um dia o nosso Sol provavelmente vai explodir, quer dizer, ele vai perder a consistência gravitacional e vai se expandir, e vai se distribuir assim aí pelo cosmos e vai deixar de existir. Então, tudo que existe nesse mundo, nasceu um dia, vive e morre. Então, os hindus também acham que o mundo também é assim, porque se todas as coisas são assim, então eles acham que o mundo também tem que ser assim. Então, eles chamam a cada ciclo de existência do mundo, o nome que se usa lá na Índia é Manvantara. Manvantara é o nome de cada ciclo. Como a gente fala assim, Manvantara, né? Não tem nenhuma palavra, não tem nenhuma letra estranha. Manvantara. Manvantara significa em sânscrito, que é a língua lá dos hindus, significa era de Manu. Manu é uma expressão, uma religiosa, quer dizer, é uma determinada era ligada a uma divindade. Manu é uma divindade. Então, os hindus acham que o mundo começa, e no começo do mundo há uma enorme, extraordinária espiritualidade. É como se todas as pessoas estivessem absolutamente ligadas a Deus, quer dizer, fossem espiritualizadas completamente ao ponto de não existir religião, porque está todo mundo tão associado, tão ligado com Deus, que não é preciso religar ninguém. A religião é para religar, né? Então, para poder ter religião, tem que primeiro desligar, para poder religar. No começo, todo mundo está diretamente ligado a Deus, todo mundo é uma espécie de ser espiritual. No entanto, essa era, chamada Era de Ouro, lá no hinduísmo, que dura 40% do Manvantara. Então, o Manvantara, imagine que tem uma duração de anos, 40%, quer dizer, quase todo o tempo, né, 40%, o maior de todos os períodos, é uma era em que todo mundo é espiritualizado e está em comunhão absolutamente normal com Deus. No entanto, como tudo que acontece nesse mundo, tudo tende para piorar, tudo tende para a decadência. Então, a gente, quando é bem criança, nós temos um potencial de saúde maior do que quando a gente é velhinho, né? Um velhinho não tem menos saúde que uma criança? Bem, então é assim, tudo tende para piorar. E aí, então, por causa disso, o ser humano, a idade, né? Aquela era que era de ouro, ela se transforma na Era da Prata, que dura 30% daquele período do Manvantara. 30%, diminui 10%. E o que acontece na Era da Prata? Aí os homens não são tão espiritualizados assim. Agora, uma parte dos homens agora tornou-se muito mais materialista, muito mais material, ligado às coisas do mundo concreto. E é por isso que é preciso que alguém diga para eles que é preciso nunca esquecer que a nossa origem é espiritual. E aí então nasce a religião no mundo. Começam a aparecer os ministros religiosos de todos os tipos, enfim. No entanto, essa Era da Prata, que já é uma decadência, não é para sempre. Ela será substituída pela Era do Bronze, que é a terceira era, que dura 20% do tempo. 20% do tempo. E a Era do Bronze já
o grau de espiritualização já é muito baixo e a maior parte das pessoas já se tornou materialista. E aí, finalmente, o negócio vai realmente aí para o brejo quando chega nos últimos 10%, porque era 40%, depois 30% deu 70%, depois 20% deu 90%, e agora sobrou só 10%, e esse 10% chama-se Era do Ferro. E essa Era do Ferro é a era final em que o mundo mais ou menos vai para o seu fim, em que o que prevalece é uma absoluta materialidade, e se tem alguma espiritualidade, é sempre uma espiritualidade falsa. Não é? É uma espiritualidade, por exemplo, na Bíblia está descrito lá que no final dos tempos os falsos profetas, o anticristo, fará milagres parecidos com os verdadeiros. É dizer, a coisa mais difícil que existe hoje nesse nosso mundo moderno é você distinguir aquilo que é verdadeiro do que é falso. É uma dificuldade enorme. Olha, uma das coisas mais perigosas que tem é você entrar numa livraria e entrar naquela seção de livros esotéricos, livros espiritualistas, porque a chance que tem de você levar para casa o Osho é um vigarista indiano que tem essas pseudo-espiritualidades, assim, você virar um sujeito esquisitão é muito grande, é muito, muito grande. Então os hindus diziam que o mundo sofre esse ciclo de decadência, começa muito bom, na época do ouro, que dura 40%, graças a Deus, depois vai diminuindo e no final dos tempos ele acaba só, nos últimos 10% são desastrosos. Em hindu, esse último pedaço, chamado Idade do Ouro, chama-se Kali Yuga. Kali Yuga, que é a expressão hindu. Olha, eu estou usando a expressão ouro, prata, bronze e ferro, porque é assim que a religião dos gregos e dos romanos chamavam a mesma coisa. Quer dizer, não tem muita diferença, a não ser que os gregos consideravam uma quinta idade intermediária aí, que não tem grande importância, nem nos preocupemos com ela. No fundo, a ideia que está tanto no hinduísmo quanto na religião grega é de que existe uma decadência progressiva da humanidade, e para os hindus, quando finalmente a gente chega no final da era do ferro, quer dizer, no Kali Yuga, quando a gente chega então no ponto mais baixo, essa humanidade, esse Manvantara morre e aparece um novo Manvantara no lugar dele com um alto grau de espiritualidade. É como se o pior momento do Manvantara que está morrendo fosse equivalente ao melhor momento do Manvantara seguinte. Essa ideia de ciclo também está dentro do cristianismo, dentro do judaísmo, todas as religiões têm a mesma coisa. Começa com o início dos tempos e vai até o fim dos tempos. No início dos tempos nós estamos num grau muito alto de espiritualidade, no paraíso perdido, não é? Em que estávamos integrados completamente a Deus, e aí no final dos tempos nós somos julgados por Deus. Esse é o jeito como toda a antiguidade via o mundo. O mundo sempre como um processo de decadência progressiva. Quer dizer, se nós, seres humanos modernos, achamos que nós somos muito evoluídos, para os antigos, se os antigos pudessem dar uma olhada na gente, eles diriam assim que nós somos muito involuídos. Que é exatamente o contrário. Mas é claro que se você julga o mundo, se você acha que o valor da vida depende de ter ou não telefone celular, é claro que daí a gente é muito mais evoluído que os outros. Mas sobre os outros aspectos, digamos assim, aspectos morais, nós não somos nenhum exemplo, sabe? Nós não somos nenhum exemplo de evolução na face da Terra, ao contrário, eu acho que nós estamos meio mal. E é isso que os antigos queriam dizer com essa ideia de ciclos, né? Com essa ideia de ciclos. Quer dizer, no nosso momento, as dificuldades de você ter uma vida espiritual boa são muito grandes. Existe uma parábola da Bíblia que ninguém compreende, ninguém consegue interpretar, que é a parábola dos vinhateiros tardios. Não sei se vocês lembram dessa parábola. Essa parábola é assim, tem lá um sujeito que tem uma plantação de videiras, né, que tem lá vinhas, tem lá e tem uvas. Aí ele contrata uma turma para vir colher as uvas. Então o pessoal chegou cedinho, estava amanhecendo, né, saindo o sol, e essa turma passa o dia inteiro colhendo uvas. Lá por 10 para 5 da tarde, quando está quase se pondo o sol,
aparece uma turma nova. E essa turma nova que aparece trabalha meia hora, uma hora, sei lá, 40 minutos. E aí, quando termina, o sol se põe, o dono da vinha vai lá e paga todo mundo igual. Aqueles que chegaram às 8 da manhã e os que chegaram às 10 para 6. Qual é o significado de uma história dessa? Alguém sabe interpretar isso? Não parece injusto? Não parece injusto, pessoal? Parece, né? Mas foi isso que foi feito ali. Qual é o significado de uma história dessa? O significado de uma história dessa é assim: no final dos tempos, quando as coisas estão muito mal, aqueles que chegam no final, em que as coisas estão muito decadentes, têm tanto mérito quanto aqueles que chegaram no começo, porque é muito mais difícil no final do que no começo. Entenderam que essa parábola simplesmente é a explicação do que eu acabei de dizer? É uma ilustração do que eu acabei de dizer? As pessoas que vivem no momento de decadência mais grave, no Kali Yuga, na época do ferro, como nós vivemos, é mais fácil ser santo. As exigências para você ser santo são muito menores agora do que eram antigamente, na época do ouro, quando todo mundo era meio santo. Mas num mundo tão decaído como o que nós temos hoje, então o mérito é diferente, compreenderam? Não se pode exigir de alguém no mundo moderno que está submetido a forças muito poderosas para baixo, que tenha o mesmo comportamento que tem alguém que chegou lá no início. É mais ou menos assim: Deus é muito mais tolerante com a humanidade moderna do que com a humanidade primordial. Porque a nossa vida, né, hoje é muito mais difícil, sob o ponto de vista espiritual, é dificílimo. É dificílimo ser santo numa época como essa, então é preciso ter paciência e ter tolerância. Esse é o sentido escondido da parábola dos trabalhadores tardios lá das vinhas. Tá? Não lembro mais em que evangelho está. Daqui a pouquinho eu lembro. Mas muitos de vocês já devem ter lido isso. Então, pessoal, ficou claro isso? Parece claro? Alguém tem alguma dúvida? Alguma pergunta sobre esse ponto? Então, é muito confortável também, por outro lado, você pensar, né, passa a ser uma coisa boa na vida, e você acreditar que nós vivemos num momento de grande dificuldade, de grande decadência humana, porque isso nos torna menos culpados de alguma maneira. A gente se sente um pouco melhor, né? Não é isso? Né? Um pouquinho melhor. Então, é preciso muito que a gente tenha a coragem de contrapor a essa visão aí entusiasmada, né? Essa visão aí muito propagandística do grande progresso, dos grandes virtudes da nossa era, com uma visão contrária. Então, em vez da gente ficar olhando para os antigos e achar que é um monte de índio, entendeu? Então, vamos tentar ver o que eles achariam de nós. E o que eles acham de nós não é muito bom, do ponto de vista espiritual, pelo menos. Não é isso? O fato de que nós só valorizamos os bens materiais do mundo é justamente o problema. Quer dizer, o fato de que a gente acha que, sob o ponto de vista material, esse mundo é muito melhor, é verdade, mas quando a gente acha que o fato de ser bom em coisas materiais é a prova do sucesso desse mundo, é justamente o problema de que eu estou falando aqui. Quer dizer, no Kali Yuga, na Era do Ferro, naquela era mais baixa, só tem importância as coisas físicas, só tem importância as coisas materiais. E isso é o cúmulo do distanciamento da origem divina, porque nós começamos lá perto de Deus e fomos caindo, até chegar num momento em que Deus mais ou menos desaparece do horizonte, e isso é o cúmulo da decadência. Porque nós, seres humanos, não somos matéria, nós não somos animais, nós somos indivíduos que têm uma vida ambígua. Platão dizia que o ser humano é o ser intermediário entre o animal e os anjos. Pois é justamente isso que nós somos. Nós somos intermediários entre os animais e os anjos. E nós não seremos anjos, né? Porque os anjos estão acima de nós. Mas nós estamos ali mais ou menos pelo meio. E todo o problema da vida humana, toda a luta que se faz, é uma luta para tentar definir se você vai ter uma vida de animal ou uma vida de anjo. Tem que saber qual das duas você quer. É claro que sempre teremos um pouquinho de cada uma, porque senão não teria problema, né? Nós teremos sempre de conviver mais ou menos no meio do caminho.
mas naturalmente nós devíamos subir e não descer. Nós devíamos ter mais fixação no espírito do que na matéria. Não é? E é isso que toda religião ajuda você a fazer, redescobrir isso. Esse é, essencialmente, a mensagem religiosa. Nunca esquecer que nós somos mais ou menos pertencentes a um outro mundo e não estamos associados a esse mundo aqui, como uma pedra está associada à geologia da Terra. É muito diferente o nosso status. Mas é muito também interessante que vocês saibam que todas as tradições antigas, entre elas a grega, sempre contam a mesma história. Sempre contam a mesma história. Semana que vem eu vou fazer a apresentação de uma análise do livro Gênesis da Bíblia. E na semana passada eu fiz a apresentação do livro Teogonia, de Hesíodo. Teogonia é um livro que conta como é que nasceram os deuses gregos. E a Bíblia, o Gênesis da Bíblia, é o primeiro livro do Pentateuco, né? O livro, aliás, parece que ele é mais novo do que o segundo e o terceiro, por incrível que pareça. Ele foi escrito depois do segundo e do terceiro, porque precisaria se dar uma explicação mais ampla, uma explicação, digamos, uma cosmogonia, né? Como é que começou o mundo. E, no entanto, na ordem bíblica, né, é o primeiro livro, o Gênesis. E se você for ler tanto um quanto o outro com olhos críticos e prestar atenção, estudar um pouquinho, se descobre que a teogonia e que o Gênesis estão falando é exatamente a mesma coisa. E é por isso que há uma coincidência em todas as culturas antigas, todas essas sabedorias muito antigas, todas elas lidam mais ou menos com as mesmas ideias. E se alguma coisa assim, né? Se todo mundo antigamente falava da mesma coisa, mesmo estando separados por milhares de quilômetros, no tempo que não tinha a mesma comunicação que tem hoje, então isso deve ter alguma coisa de razão, né? Não é isso? Deve ter alguma coisa de sabedoria nisso. Que seria uma coisa muito estranha que todo mundo fosse burro igual antigamente, né? Quer dizer, todo mundo resolveu ser burro do mesmo jeito antigamente. Isso é muito improvável que tenha acontecido, né? Então, antes da gente julgar que o mundo antigo era burro, é melhor a gente desconfiar da nossa burrice moderna, que parece muito mais convincente do que a burrice dos antigos, que não parece ser tão grande assim. Está claro para vocês isso, pessoal? Entenderam, então, o que são as 5 idades ou 4 idades? Tem 4 e tem 5. Tem os dois modelos, mas no fundo é a mesma coisa. Pois não, Vital? Como é que você situa o renascimento desse processo? O renascimento, todo mundo tem ideia do que seja isso, né? Então, vamos fazer uma pequena recapitulação histórica aqui. Olha só. Então, antes do ano 600 a.C., falando só do mundo ocidental, né? Mundo ocidental. Então, antes de 600 a.C., nós não temos ideia de quase nada. Um pouquinho lá dos egípcios, mas no fundo, não, praticamente não há prédios, porque antes de 600 a.C., os prédios eram feitos de madeira, então se perderam. A pedra veio só depois. No começo era a madeira, o material para construção mais comum. Aí então, de 600 até, aí pegamos, por exemplo, né, a antiguidade, a Europa, né? Então, em 600 a.C., acontece uma porção de coisas incríveis no mundo. Acontece o advento do budismo, Buda é de 600 a.C., aí você tem o início da filosofia na Grécia, que ainda não aconteceu, né? A gente não chegou na filosofia aqui ainda. Tales de Mileto, que é considerado o primeiro pré-socrático, é de 600 a.C. Acontece, nessa época, mais ou menos, a constituição de Roma. Roma passa a ser um estado, né, um país, mais ou menos assim. E você tem o cativeiro da Babilônia para os judeus, mais ou menos em torno disso, né? O cativeiro da Babilônia é um negócio tão sério, tão importante na vida dos judeus, que eles, naqueles 40 anos, esqueceram até mesmo o modo de escrever a sua própria língua. Não sei se vocês sabiam disso, mas foi um impacto gigantesco, aquele cativeiro na Babilônia. Então, aconteceram coisas incríveis. Então, depois de 600 a.C., quem assume mais ou menos a liderança do mundo é o mundo grego, porque eles começam a desenvolver a filosofia, primeiro o teatro, depois a filosofia, e aí, então, quando chega em 322 a.C., morre Aristóteles. Quando Aristóteles morre, há uma espécie de desastre enorme na Grécia, porque os seus sucessores eram todos uns patetas, assim,
que estavam muito abaixo, entendeu? É mais ou menos como se acabasse de tocar a Sinfônica de Berlim, tocando o Evangelho de São Mateus, de Johann Sebastian Bach, e entrasse no lugar o Teixeirinha tocando Churrasquinho de Mãe. Acho que ninguém aqui tem idade para lembrar do Teixeirinha. Teixeirinha era um cantor caipira do Rio Grande do Sul, que a mãe dele morreu queimada, porque ela foi lá, uma velhinha, ela caiu no fogo assim no jardim, e ele então fez uma música em homenagem chamada Churrasquinho de Mãe. Vê se pode, uma barbaridade desse tamanho. Você sabia disso, que foi fato verídico? Churrasquinho de Mãe, vê se pode uma coisa dessa. E aí então o mundo grego entra numa decadência terrível, e essa decadência terrível só é resolvida quando no ano 0, né, finalmente aparece Jesus Cristo. Então o mundo grego daí não tem mais luz nenhuma, e nós iremos até essa data mais ou menos, né, por aí, né, o livro aqui acaba mais ou menos nessa época em que os gregos então entraram em decadência, e aí a luz do mundo passa para o cristianismo. Nesse momento no mundo está funcionando o Império Romano a todo vapor, que já tinha incorporado a Grécia, né? Aquelas ilhas, aquele espaço grego-helênico já havia sido incorporado ao Império Romano. Tanto é que quando se escreve o Novo Testamento é escrito em grego, né? Que era a língua oficial. Digamos assim, a língua falada ali, digamos, para fins assim literários, era o grego, e é escrito em grego. O Novo Testamento é escrito em grego. E aí então o cristianismo, veja que coisa como genial, como Deus é inteligente. Aliás, só podia ser mesmo, né? Então Deus bota Jesus Cristo num povo judeu, que é um povo monoteísta, mas não põe em qualquer momento. Espera o momento que esse povo está subordinado, foi conquistado por um grande império militar chamado Roma. Porque o cristianismo não era uma religião para o povo judeu, o cristianismo era uma religião para todos os povos. Mas se ele ficasse só no povo judeu, não ia dar certo, porque os judeus são um povo voltado para eles só, né? É um povo voltado para dentro, é um povo que tem uma espécie de... Você pode ser judeu se você quiser, pode virar judeu, mas eles não vão gostar muito, não. Não vão achar muito bonito essa ideia de você virar judeu, porque é um povo associado a uma raça, a uma etnia, é uma religião associada a uma etnia. Então, o que faz Deus? Faz com que Jesus Cristo apareça no momento em que esse povo está subordinado a Roma, e aí Jesus Cristo é recusado pelo povo judeu, não é isso? Ele é recusado, mas ele é aceito ele funciona no começo como uma seita judaica proibida, uma seita judaica herética, mas ele é incorporado aos pouquinhos pelo resto do Império Romano, de modo que passados ali 200, 300 anos, o cristianismo já é a religião de um império muito grande, e esse é o jeito como Deus arrumou para que o cristianismo pudesse se espalhar. E aí o cristianismo passa a ser a religião de todos os povos que tentam substituir o Império Romano. E o Império Romano então vai mais ou menos morrendo, lá pelo ano 400 já não tem mais. E a Europa então foi toda fragmentada em pedacinhos. Por que foi fragmentada? Porque antes que não tinha o Império Romano, como é que funcionava o negócio? Tinha lá um senador romano, ou um oficial do exército romano, que tinha uma fazenda no sul da França, onde plantava vinho. Mas ele não ia lá, ele morava em Roma. Roma tinha 1 milhão de habitantes. Era uma cidade grande, Roma, 1 milhão de habitantes. E ele uma vez por ano ia até a fazenda ver como é que estavam as coisas, pegava lá o resultado lá da venda das uvas, tal, e voltava para Roma. Quem é que garantia para esse soldado romano, para esse oficial do exército romano, que a fazenda dele continuava lá? Ora, quem? O Império Romano, o exército romano, que controlava militarmente uma grande área. Mas quando lá pelo ano 300, 400 não tem mais Império Romano, não tem mais quem cuide da sua fazenda. Então agora, o único jeito de você continuar tendo a sua fazenda é você mudar-se lá para onde você tem a sua fazenda e montar um exército particular para defender na marra contra os outros que querem pegar a sua terra. O nome todo mundo fez isso, e a junção desses pequenos espaçozinhos chama-se feudalismo. Isso é feudalismo, é aquele conjunto de feudos. O que é um feudo? É um fulano
que defende com mão armada a sua propriedade. Mas é claro que daí ele começa a ficar com vontade de pegar do vizinho, né? Então começam aquelas brigas todas até que foram, ao longo de muito tempo, foram se estabelecendo as novas propriedades da terra. Lá exatamente no dia de Natal, no dia 25 de dezembro, dia do ano 800, exatamente nesse dia, houve a primeira tentativa, né, de estabelecer um novo império para substituir o romano. E esse império chama-se o Império de Carlos Magno, né? Império de Carlos Magno, que foi coroado imperador, né, do Império Carolíngio no dia 25 de dezembro, dia de Natal, do ano 800 exatamente. E aí então começa a primeira tentativa de organizar essa época que chamava-se Idade Média. E aos pouquinhos foi sendo organizado, quando chega aí no século XI, XII, mais ou menos, 1200, 1100, 1300, a Idade Média chega no seu auge. E olha, eu vou contar para vocês. Tem que tirar o chapéu para uma época que foi capaz de fazer aquelas catedrais que existem na Europa, catedrais góticas, que foi capaz de fazer o mais sofisticado sistema filosófico já inventado, que chama-se escolástica. Nunca ninguém criou um sistema filosófico tão rígido, tão preciso, tão exigente de honestidade e sinceridade do que a escolástica, e que foi capaz de fazer, por exemplo, em 1300, um livro como a Divina Comédia, um livro de Dante Alighieri. É preciso dizer que uma época assim tem um mérito extraordinário. Por mais que a gente só ouça falar mal, tirem da cabeça essa ideia. Teve um momento olha, por exemplo, todas essas mitologias que se inventou, quem é que inventou essa mentirada sobre a Idade Média? O Renascimento, né? Não é? Tá, Vital? Isso foi assim. Por quê? Porque quando chega em 1400, por aí, a Idade Média já está muito decadente, já está fraca, e começa então uma tentativa de substituí-la por uma outra coisa. Essa outra coisa começa com isso que se chama de Renascimento. Mas o que é o Renascimento? É uma negação dos valores da Idade Média, que foi uma sociedade montada em torno de valores cristãos, né? É uma negação da Idade Média e uma substituição desta negação da Idade Média por uma recuperação do período greco-romano. Só que, cá entre nós, vamos falar a verdade aqui. Como que poderia alguém, no ano de 1400, imaginar como tinha sido um negócio que já tinha morrido há 1400 anos? Suponha que, né, porque o período grego áureo já tinha, 2000 anos de morto. E o período romano áureo já tinha 1400 anos de falecido. No entanto, lá em 1400, 1500, um grupo a humanidade fica achando que aquele modelo medieval da Idade Média era um modelo ruim e tinha que ser substituído por um modelo novo. Um modelo novo, ou seja, um modelo de recuperação aquilo que tinha antigamente. Só que em 1400, 1500, ninguém sabia mais o que aquelas coisas significavam. E o Renascimento, o que foi? Uma tentativa de recuperar o mundo antigo, em nome de que o modelo medieval era ruim, e para poder fazer isso, primeiro tinha que caluniar muito o modelo medieval, fizeram essa calúnia o tempo todo. No fundo, se vocês quiserem saber a verdade sobre isso, o Renascimento de alguma maneira, uma tentativa é um movimento anticristão, de um certo modo com toda a sinceridade, ou seja, é uma volta ao paganismo. Sob esse ponto de vista, é uma decadência também, confirmando a tese lá dos hindus que tudo vai caindo, né? Que tudo cai, tudo cai, tudo cai. E como você não entende o que era o mundo greco-romano em 1400, as pessoas não entendiam mais, o que elas copiam? Copiam apenas a aparência daquele mundo velho. Então começam a fazer colunas gregas. Então você vai em Curitiba, na Universidade Federal, a Universidade Federal tem colunas gregas. Vocês acham que quem fez aquele troço tem alguma ideia do que significam aquelas colunas? Não, o arquiteto que inventou aquilo, fez aquilo porque achou que coluna grega é uma coisa assim, que lembra a antiguidade. Entenderam? Que é um negócio de ingenuidade, no fundo, que ninguém tem ideia, porque a coluna jônica, a coluna dórica, toda a arquitetura grega, vocês estão cansados de saber, está aqui nesse livro, toda a arquitetura grega tem um significado simbólico.
Porque tudo que os gregos faziam, representava, esse livro está nos contando isso, tudo que os gregos faziam, de alguma maneira, ele refletia a ordem do cosmos. Então, era para todo mundo saber como é que o mundo era. Então, não tinha nada gratuito na Grécia. Tudo tinha um certo sentido. Agora, hoje, quando eu monto uma faculdade, então, em Curitiba tem uma faculdade particular, bem novinha, assim, e o sujeito fez lá um prédio, é a coisa mais brega do mundo, assim, tem pouca coisa mais brega que aquilo, umas colunas gregas gigantescas de 20 metros cada uma, porque ele acha ingenuamente que aquela aparência de grego torna a faculdade culta. Entendeu? Ele acha que aquele prédio cheio de colunas, você compreendeu? Que quando a gente olha para o passado sem entender o que ele significa, a gente só pega as aparências do passado. Então o Renascimento, ele foi responsável por desastres enormes. Por quê? Porque uma parte enorme do que era legítimo e que tinha sentido no mundo medieval foi substituído por esses pastiches, por essas coisas de imitação do mundo antigo. Eu presenciei uma coisa assim, porque eu morei numa época da minha vida, morei em Joinville. Trabalhava lá num projeto e passava de segunda a sexta em Joinville. E em Joinville, que é uma cidade alemã, mas ela era, antes de alemã, era brasileira, porque quando chegaram lá os imigrantes em Joinville, em 1848, dia 9 de março de 1848, começou a colonização alemã em Joinville. Alemã não, estrangeira, né? Porque havia também dinamarqueses, tinha suíços, tinha austríacos, tinha tudo. E aí tinha lá um pessoal que morava ali naquela região, que era luso-brasileiro, que era mais ou menos, a Joinville fazia parte ali de São Francisco do Sul, que é uma cidade luso-brasileira muito velha, né? Bom, então quando eu fui morar em Joinville, tinha um mercado municipal maravilhoso, aquela arquitetura colonial brasileira, lindo. Bom, o que aconteceu? Chega um belo dia, um vereador qualquer lá, passa uma lei dizendo o seguinte, que quem fizer construção em Chaimel ia poder ter desconto no IPTU. Mas o que é construção em Chaimel? Bom, na Alemanha, a construção em Chaimel, queria aqui pedir ajuda aqui ao Vital, caso eu me engane, né? É uma construção em que você faz uma estrutura de toras, né, de madeira, e você enche os buracos de estuque, né, de uma massa. Não é isso, Leoni? Né? Isso é em Chaimel. Você faz uma construção de madeira, fica aquele esqueletão de madeira, e os vãos, né, os buracos, você enche de estuque. E aquele é bonito, né? A gente vê. Mas onde é que tem isso na Alemanha? Tem onde tem madeira, que é só no sul, porque o norte da Alemanha é uma planície sem nenhuma árvore. Onde é que tem árvore? Tem no sul, Floresta Negra, onde, aliás, morei lá em Freiburgo, bem no meio da Floresta Negra. Bom, aí, o que acontece com o enxamel aqui? O que é o enxamel aqui? É um prédio de alvenaria comum que o sujeito prega um plástico imitando madeira assim, faz uma chapa de plástico. Aí, como resultado disso, derrubaram toda a arquitetura legítima, tudo que tinha de legítimo em Joinville, para fazer prédios de imitação vagabunda de enxamel com placa de plástico na parede imitando madeira. Pegaram o mercado municipal, que era uma maravilha, e botaram um monstrengo enxamel no lugar. E isso tudo feito com a aprovação do plano diretor da cidade. Quer dizer, acho que não chegava tanto naquela época, mas eu estou falando isso porque o Vital, que é urbanista, arquiteto, está fazendo um trabalho aqui em Joinville de ajudar a cidade, aqui em Paranavaí, de ajudar a cidade a construir um plano diretor inteligente. Né? Mas vocês compreendem que isso que aconteceu lá, que é de derrubar tudo que era bonito e legítimo para botar uns monstrengos falsos no lugar, isso é mais ou menos o que aconteceu, de certo modo, na Renascença. A Renascença foi isso também. Eles pegaram as coisas boas que havia na Idade Média, chama-se ano eleitoral, né? Ano eleitoral. E aí pegaram aquilo que era legítimo e bom e transformaram numa espécie de pastiche do mundo velho, porque em 1500 ninguém mais tinha ideia do que tinha sido o mundo grego. 1500 anos depois ninguém mais sabia nada, né? Não é isso? Para a gente poder descobrir isso, nós vamos ter que passar o ano lendo isso aqui. Então imagine se tinha essa ideia. Não tinha, não.
Então, é mais ou menos isso que aconteceu. Sob um certo ponto de vista, o Renascimento também implica numa decadência. Compreenderam? Agora, é claro que o Renascimento produziu depois uma porção de filhotes que foram responsáveis pelo avanço tecnológico do mundo moderno. Mas tudo na vida é assim, você tem sempre que escolher entre o espírito e a matéria. Porque se não tivesse essa dúvida, nós não teríamos nenhuma tragédia humana. O problema da tragédia humana é que nós o tempo todo temos que escolher entre o espírito e a matéria. A nossa vida é isso. Todos os dilemas morais que você vive são dilemas morais entre o espírito e a matéria. Sempre, o tempo todo. Pois não, Inês? Quando eu aprendi na escola, e a gente entrou, né, no Renascimento, a gente aprendeu que a Idade Média tinha sido a Idade das Trevas e que predominava o teocentrismo, que agora no Renascimento foi o antropocentrismo. Entendeu? Olha só, nada podia ter contribuído tanto com essa explicação como o que a Inês disse. Então, o que é que significa você substituir o teocentrismo, em que Deus predomina, pelo humanismo, né? Pelo antropocentrismo, o homem, né? O humanismo? Significa que você nada mais nada menos inverteu a lógica natural das coisas. Você botou o bebê para mandar na mãe. Você botou a criatura para mandar. A história que explica isso é a história do Dr. Frankenstein. Né? O que é a história do Dr. Frankenstein? É um médico chamado Frankenstein. Quem é Frankenstein não é o monstro, hein? É o médico. O Dr. Frankenstein é um médico. E aí ele fala assim, puxa vida, mas eu tenho que ser capaz de fazer um serviço, porque eu sou um médico, eu entendo como funciona a vida. Daí ele monta um laboratório e ele começa a roubar pedaços de cadáveres no cemitério. Né? Vai lá, rouba os pedaços, vai montando uma pessoa. Vai costurando aquilo mais ou menos como dá, tal, entendeu? E vai montando aquele troço. Aí um belo dia ele consegue que uma tempestade produza um relâmpago, um raio, e aquele raio então dá vida àquele monstro, e aquele monstro lá levanta da mesa e assume o poder. Nós somos esse negócio, chamado monstro do Dr. Frankenstein. Entendeu? Quer dizer, a substituição digamos, da predomínio de Deus pelo predomínio do homem é uma inversão da ordem natural das coisas. Mas o que é isso? É apenas mais um sintoma da decadência geral do mundo, conforme os antigos previam. Porque toda vez que eu faço isso, pessoal, eu estou fazendo tecnicamente um negócio chamado satanismo. Satanismo é a arte, é o ato de inverter a ordem das coisas. Por isso que nas essas missas negras, tem uns palhaços que fazem umas missas negras, na verdade é uma maneira apenas de legitimar uma orgiazinha. Né? Eles põem lá a cruz de ponta cabeça. Porque a ideia central do satanismo é inverter a ordem natural das coisas. Não é isso? Quem quiser ouvir música satânica é só ouvir as musiquinhas que o Raul Seixas fazia com o Paulo Coelho. Né? O Paulo Coelho era satanista, pertencia a uma ordem satanista chamada Ordem Templum Millennium, se não me engano. Como é? Orientes. O Templo Orientes. E o Raul Seixas fazia. O Raul Seixas não era satanista, era só um sujeito que queria se divertir. Mas as letras todas daquelas músicas eram do Paulo Coelho. E é aquela tal da sociedade alternativa. Conhece essa musiquinha? Então, o que é a sociedade alternativa? É a sociedade do diabo. Caso alguém não tenha até hoje entendido, não é? Não é isso? Quer dizer, viva a sociedade alternativa é proselitismo, campanha para a sociedade do diabo, que é o satanismo do Paulo Coelho. Acho que não deve ser mais satânico, mas naquela época era. Né? Na época em que escrevia as musiquinhas de parceria com o Raul Seixas, o Paulo Coelho era satanista. E o que é satanismo? Satanismo é a inversão da ordem natural das coisas. É um sintoma do quê? É um sintoma de decadência. É por isso que a gente tem que estar o tempo todo recuperando a ordem natural das coisas. Com isso eu estou querendo dizer para vocês que existe um grande bom senso e é preciso que você preste atenção na sabedoria dos antigos, porque os antigos, de alguma maneira, tinham razão em muitas coisas. Que tal? Dúvidas, pessoal? Perguntas? Considerações? Não vai ter nem protesto do fã-clube do Raul Seixas?
Ah, sabia que alguém ia reclamar. Então. Espere a hora que começar a falar mal da Vanderleia. Só retomando, eu acho que eu não entendi uma parte. 40 anos da Babilônia. Cativeiro da Babilônia. É. Os judeus foram conquistados pela Babilônia e foram levados como escravos para a Babilônia. Aí houve a destruição do primeiro templo. Tá? O primeiro templo foi destruído aí. O segundo templo foi destruído já na era cristã, né? Antes da diáspora atual. Né? Então, o primeiro templo judaico, o templo de Salomão, aquele primeiro lá, foi destruído pelos conquistadores, e os judeus levados como escravos ficaram 40 anos escravizados. Entendeu? Porque é preciso você lembrar o seguinte: esses judeus são um povo bem difícil, viu? Por exemplo, o tal da fuga do Egito é o maior abandono coletivo de emprego que já aconteceu na história da humanidade. E por que eles ficam 40 anos no deserto antes de ir para a Terra Prometida? Porque era uma turma de gente casmurra, teimosa, entendeu? Que não queria de jeito nenhum entender o negócio que tinha que fazer. Tinha que ficar 40 anos sofrendo. Então, de vez em quando, tem esse negócio de 40 anos disso, 40 anos daquilo. Entendeu? E eu... 40 anos, que era um homem liderando. E eles ficaram perdidos porque o homem não gosta de pedir informação. É verdade. Você sabe que eu não posso deixar de concordar, porque eu tenho experiência pessoal disso, porque uma das razões pelas quais a minha ex-mulher me deixou é porque ela disse que eu chegava numa cidade que eu nunca tinha estado na minha vida e tentava achar um endereço sozinho sem perguntar para ninguém. Entendeu? É uma das razões que minha mulher listou, digamos assim, para justificar. Aliás, uma das mais confessáveis. Preciso até que eu diga aqui. Muito, né, uma das menos cabulosas, tal, né, é basicamente essa, tal. Mas você tem toda a razão, é verdade, não tenho a menor dúvida. Então, esse cativeiro da Babilônia, que aconteceu lá pelo ano 600 de Cristo, mais ou menos, né, não é exatamente nesse ano, mas em torno de, foi um negócio de uma gravidade tão extraordinária que ele praticamente teve que recomeçar o judaísmo. O judaísmo teve que recomeçar, porque ele perdeu-se completamente. Tanto é que o hebraico, ele só foi recuperado como língua, digamos assim, popular entre os judeus agora, com o Estado de Israel. Porque ele passou a ser uma língua meio assim, meio misteriosa, que só os rabinos conheciam. E os judeus falavam outras coisas. Tanto é que Jesus falava aramaico. Jesus não falava hebraico. Entenderam? Quer dizer, a perda da capacidade linguística judaica tem a sua origem nesse cativeiro da Babilônia aí. E jardins da Babilônia? Não, isso é outra coisa. Jardins da Babilônia teriam sido... Como é o nome lá da pessoa que fez? Já vou lembrar o nome. Não. O jardim foi feito por uma rainha, por uma mulher, só podia ser, né? Não é isso, né? Não é isso. Se fosse um homem, tinha feito um negócio de autorama. Uma pista de autorama, né? Como era a mulher, fez o jardim. Então, o jardim da Babilônia teria sido uma das maravilhas do mundo antigo, que foi feito por uma rainha na Babilônia, cujo nome agora eu não lembro, mas a minha memória daqui a pouco me ajuda. E que teriam sido uma grande maravilha. Mas eu não sei se é mais ou menos essa época, talvez até seja. Mas não tem nada a ver com os judeus. Tá? A Babilônia foi uma potência do mundo antigo, né? Uma potência, Mesopotâmia, né? Babilônia, na verdade, era a cidade. Né? O Mesopotâmia era a região, né? A entidade. Muito bem, que tal? Vamos em frente? Alguém tem mais alguma dúvida, pessoal? Então, tudo isso para vocês terem assim uma atitude de prestar atenção no mundo antigo, que o mundo antigo tem muito valor. Tá? Nós estamos então na página, quem é que consegue lembrar? 107. Então, como vocês sabem, o Fábio é o nosso... resumo,
com o título de Terceiro Encontro. Muito bem, então vamos lá. Então o Fábio é o nosso leitor, ele vai lendo, eu vou interrompendo quando for necessário e vocês interrompem sempre quando precisam de explicação. Não é isso? Tá? O capítulo de que nós vamos ler agora chama-se Educação Estatal de Esparta. Como o Werner Jäger está fazendo um passeio pela educação grega, então a educação grega também tem variações conforme a cidade, a polis de que ele está falando, né? Porque a Grécia, né? Que nós chamamos de Grécia, a Hélade, ela é um conjunto de polis, de cidades. Essas cidades estão separadas pelo mar, de modo geral, porque a Hélade, a região ali onde a cultura grega nasceu, é uma região de ilhas. Então, a cada cidade tem uma certa especificidade. A cidade que nós temos, a cidade mais importante de todas é Atenas, né? Atenas é onde se desenvolveu a filosofia, onde se desenvolveu o teatro grego. Agora, os pré-socráticos, antes de Sócrates, esses não, esses andaram espalhados por várias cidades. Agora, a filosofia propriamente dita, quer dizer, que é Sócrates, Platão e Aristóteles, essa filosofia é ateniense. Então, em Atenas você tem o nascimento da democracia, ou seja, dos métodos políticos modernos, você tem a filosofia e você tem o teatro. Tudo isso é ateniense. Agora, as outras cidades-estado, né, que são as polis, cidades-estado, são cidades que equivalem a países, elas tinham contribuições próprias em outras áreas. E a contribuição de Esparta, porque Esparta era uma fórmula muito diferente da fórmula ateniense, porque Esparta era uma sociedade militar. Então, Esparta tinha uma concepção do mundo de que apenas uma vida muito de sacrifício pessoal poderia manter a cidade viva. Veja, isso tem um certo sentido, sabe por quê? Porque há uma teoria estabelecida por um grande pensador árabe chamado Ibn Khaldun, que diz o seguinte, que as civilizações se sucedem porque o sujeito que está no poder vai ficando frouxo e mole. Entendeu? Porque o poder é muito confortável, então você começa a acordar tarde, começa a beber demais, começa a comer demais, e aí então, enquanto você está vivendo assim uma vida de moleza, então, né, o sujeito enriqueceu, começa a ficar mole. Enquanto isso, tem um monte de gente em volta de você que acorda cedo, que come mal, que passa mal, que anda pelado, que passa frio, entendeu? Que pode continuar vivendo sem um telefone celular. E essa gente aí, que é uma gente assim, muito mais resistente, vão se preparando para tomar o poder de você. Até que um belo dia, o dia que você está bem distraído, porque você bebeu demais, eles vêm e tomam o poder. E daí eles se põem no seu lugar. E eles então lentamente começam a amolecer também, e também começam a ficar frouxos, até que uma hora vai acontecer que outra turma vai tirar esses daí do poder, e assim por diante. Pois os espartanos acreditavam piamente nisso. Acreditavam que apenas uma sociedade voltada para um estoicismo, né? Vamos falar assim, um estoicismo, uma atitude pessoal de muito sacrifício, poderia sobreviver ao longo do tempo. Então a educação em Esparta era rigorosíssima. As crianças apanhavam todo dia, que era para aprender a apanhar, e não era porque tinham feito nada errado, mas era para acostumar a apanhar. Né? Uma coisa cruel, assim, os meninos, né? Os meninos, as meninas não. E era uma sociedade de nenhuma espécie de lazer, e em que o Estado acreditava. Lembrem sempre que o Estado, nesses lugares gregos, é sempre diferente do Estado moderno, porque no mundo moderno o Estado não representa os valores sociais. Enquanto que nesse mundozinho aí, cidades pequeniníssimas, lugares minúsculos, todo mundo igual, todo mundo com os mesmos deuses, todo mundo com a mesma visão de mundo, o Estado representa exatamente o conjunto social. Então o Estado espartano resolveu criar o conceito de educação estatal, que é mais ou menos o que vocês fazem, vocês que estão aqui, professoras e professor, né? Vocês fazem isso, quer dizer, vocês são educadores estatais. Mas há uma diferença muito grande entre o que é ser um educador estatal hoje do que era naquela época, porque hoje a gente está dando aula para crianças
que não têm a mesma visão de mundo, que não têm as mesmas maneiras de olhar para as coisas. Quer dizer, a gente não sabe nem... Para você entender como isso é grave, você põe 5 brasileiros numa mesa de um bar, abre uma garrafa de cerveja, e imediatamente começa uma discussão de maluco, em que cada um está falando de um assunto, e quer ter razão, como se aquele assunto fosse o assunto geral. Então, nasce uma brigarada que é apenas para ganhar a discussão. Ninguém tem a menor ideia do que está dizendo, ninguém tem a menor ideia, nenhuma concepção. É a coisa mais engraçada do mundo. Parece um galinheiro, assim como as galinhas na hora que você joga o milho, entendeu? Isso é mais ou menos o conversa de bar no Brasil. Porque, no fundo, ninguém está falando do mesmo assunto. Então, o problema central é esse. As crianças que são levadas para serem educadas por vocês, né, essas crianças, você nunca deve supor que elas estejam todas entendendo o que você está dizendo, porque pode ser que elas tenham concepções, elas tenham, né, a agenda mental de cada uma pode ser completamente diferente. Mas isso não acontecia na Grécia, não, porque as cidades eram pequenas, todas as pessoas eram homogêneas, eram do mesmo jeito, todo mundo tinha a mesma cara. Sabe por que parece? Parece com esses países nórdicos, hoje no mundo moderno. Você pega a Islândia, por exemplo. A Islândia, todo o país, Islândia inteira, tem 400 mil habitantes. Quer dizer, o tamanho de Maringá. O país inteiro. É tão pequeno o país, que o presidente lá da Islândia está pensando em acapetar o país inteiro. Foi um pouco de exagero. Acho que eu exagerei um pouco nessa, né? Muito bem. Mas a Islândia é um país que tem 400 mil pessoas iguaizinhas. Tudo com a mesma cara, assim. Todo mundo tem a mesma origem, todo mundo fala o mesmo idioma, todo mundo é mais ou menos, pode ter ligações familiares entre eles. Então, num país como esse, é muito diferente a conversa do que num país como o nosso, em que cada é um polaco, como se diz em Curitiba, né, é um polaco de cada colônia. Né? Quer dizer, um polaco de cada colônia, fica difícil de você construir uma conversa. Porque cada um tem um modo de pensar o mundo diferente. Né? Então, os gregos não tinham esse problema que nós temos hoje, aqui no Brasil. Porque cada cidadezinha era de uma homogeneidade tremenda. Quando alguém falava o nome lá de um deus, todo mundo sabia do que era. Todo mundo tinha a mesma ideia. E eu duvido que aqui tenha uma mesma concepção, até mesmo com relação à palavra Deus. É provável que cada um pense que Deus é uma coisa diferente. Mesmo porque nós andamos aí 30 anos incentivando as pessoas com a ideia burra de que não tem verdade absoluta. Essa ideia de que cada um tem a sua verdade, de que tudo é relativo, essa ideia é uma ideia completamente absurda, né? Porque o sujeito que diz que tudo é relativo não se dá conta de que isso mesmo que ele está dizendo, tudo é relativo, também é relativo. Então, para que serve eu ouvir ele dizer se tudo é relativo? A afirmação de que tudo é relativo não serve para nada, porque ela também é relativa. Não, mas aí eles espertalhando a dizer menos o que eu estou dizendo. Né? Não é isso? Mas aí já estão falando de espertalhões, verdadeiros espertalhões. Então vamos ver o que acontecia em Esparta agora com relação à educação. Que tal? Vamos lá? Preparadas? Preparados? Muito bem, então vamos lá. Então, por favor, assim que você puder. Página 107. Só na polis se pode encontrar aquilo que abrange todas as esferas da vida espiritual e humana. Determina de modo decisivo a sua estrutura. O que é a polis? Polis é a cidade grega. Né? Cuidado só a imaginar, naquela época havia mais gente no campo do que hoje, né? Então a polis era basicamente uma cidade, mas a maior parte das pessoas não vivia junta, vivia no campo. Então a sociedade grega é uma sociedade agrícola. E o que é que eles produziam? Produziam trigo, produziam frutas, produziam azeitonas, azeite, né? Que era uma coisa muito valiosa. Por exemplo, Platão financiou uma viagem para metade do mundo, levando com ele meia dúzia de barris de azeite e vendendo pelo caminho. Né? Azeite era uma coisa valiosíssima, né? Muito importante no Mediterrâneo, e produziam e criavam pequenos animais. Também havia vacas, mas
não havia muita vaca, tinha mais cabrito, ovelha, animais de pequeno porte. Né? Então essa economia grega era feita disso. Então a polis era aquela cidade-estado que tinha uma independência política, mas a maior parte das pessoas moravam no campo e não na cidade. E de acordo com Aristóteles, essa, aliás, é uma condição necessária para que possa haver democracia. Que a coisa o que mais conspira contra a democracia é colocar todo mundo numa cidade como São Paulo com 10 milhões de habitantes. Quando você faz isso, a democracia está em perigo. Porque essa massa de manobra, essa enorme quantidade de pessoas, ela vira uma massa de manobra para a manipulação dos demagogos. Enquanto que no modelo grego, o sujeito está lá cuidando das suas oliveiras, está lá produzindo azeite, esse sujeito não é passível de manipulação pelos aproveitadores políticos. E é por isso que Aristóteles dizia que uma das condições para ter democracia, pasmem, é ter pouca participação política. Não é uma coisa assustadora que alguém tenha dito isso? Quer dizer, não é para ter muita participação política, senão a democracia estraga. E há alguma prova disso? Sim, os Estados Unidos, metade da população não vai votar. E eles têm mais democracia que nós. Compreenderam que é uma bobagem brasileira, é uma falsidade, essa conversa de que tem que participar, tem que ser a política, tem que fazer não sei o quê? Não é isso que faz a democracia funcionar. Eu, no último encontro aqui, fiz uma campanha contra esse negócio de fazer eleição em escola, para fazer de conta que as crianças vão ser democráticas. Na verdade, o que você só consegue fazer é dar chance para os picaretas mirins, ficarem mais poderosos, entendeu, no fundo. Porque o que faz com que a democracia funcione é você ensinar as crianças amor às coisas boas, às coisas belas, respeito aos mais velhos, respeito pelas mulheres, ser educado, ter hábitos de higiene pessoal. Quer dizer, essas coisas fazem democracia. Agora, como a gente no Brasil é um pouco infantil, então nós ficamos olhando para essa pantomima, para esse ritual externo, e achamos que democracia é essa conversa. E não temos a modéstia de admitir que por meio desse sistema nós conseguimos eleger os maiores picaretas, safados, vigaristas da história do Brasil. Quer dizer, não é o ritual eleitoral que produz a qualidade democrática. A qualidade democrática é produzida quando você ensina as crianças as coisas que a humanidade sempre julgou que fossem essenciais. Educação, respeito, humildade, enfim, todos os hábitos morais bons. Se você consegue transformar todo mundo em gente moralmente boa, então o sistema político será bom, porque os políticos melhorarão naturalmente, porque eles virão desse grupo mais bem educado. Agora, nós não conseguimos produzir a democracia apenas pelo ritual. Compreendem? Olha, teve um episódio na história da humanidade interessantíssimo, nas Ilhas Salomão, acho que eu até contei para vocês isso já. Nas Ilhas Salomão, durante a Segunda Guerra Mundial, os americanos resolveram botar uma base aérea. Aí jogaram lá de avião lá uns tratores lá, né? Colocaram na praia, apareceu lá uns navios com tanques, não sei o quê, e fizeram uma pista, fizeram lá os hangares, e aqueles nativos que moravam lá ficavam de olho arregalado, né? Acho que estavam dizendo assim, será que são os deuses astronautas? Né? Deviam pensar assim, alguma coisa assim. E aquela turma toda chegou, aqueles americanos estranhos, mascando chicletes, né? E fizeram aquele troço todo lá, e os nativos ficaram olhando aquilo. E aí, quando terminou a Segunda Guerra Mundial, os americanos foram embora, subiram nos seus aviões e desapareceram. E nasceu naquela ilha um culto religioso, que é o culto do avião, porque ficava lá o feiticeiro da tribo, enfim, a autoridade religiosa, ficava assim, com 2 pauzinhos, fazendo assim, porque toda vez que alguém fazia assim com 2 pauzinhos, parava um avião. Né? Então, nasceu um culto religioso que era imitar os atos que os outros faziam, achando que pela imitação dos atos iriam acontecer as coisas que aconteciam antes.
Quando você acha que democracia é fazer uma pantomima de eleição na escola, você está agindo exatamente da mesma maneira. Porque o que garante a democracia americana não é o processo eleitoral, é o fato de que eles têm ensino religioso de verdade, de que fora das cidades grandes, né, que são sempre perdidas, mas nos lugares pequenos há ainda a preservação de valores cristãos, há a preservação da ideia da educação, que criança tem que ser educada, que criança tem que aprender a ter higiene pessoal, criança tem que tratar bem os mais velhos. Então, quando você faz todas essas coisas, depois o processo eleitoral é secundário, tanto é que lá metade não vai votar, e eles têm democracia melhor que a nossa. Como a gente não entendeu isso, a gente está meio aí adoentado com essa síndrome das Ilhas Salomão. Nós achamos que democracia é fazer a tal da eleição, aí vão os moleques na sala de aula apresentar a sua plataforma, entendeu? Não é isso? Então, eu sei, tem uma certa charme, as crianças acham isso engraçado, tudo que é lúdico eles gostam, né? Mas não se iluda, você não está produzindo democracia coisa nenhuma. Você só está fazendo uma imitação de democracia. Porque se elas não estão aprendendo os valores verdadeiramente bons, verdadeiramente corretos, então não adianta fazer isso, porque com isso você apenas vai fazer treinamento de mini pilantra. Tá? Treinamento para pilantras mirins. Porque os pilantras grandões já foram todos eles um dia uns moleques. Tá? Então os pilantrões adultos já foram os mini pilantras. Tá? Todos eles, sem exceção. Portanto, vamos parar com essa ideia de que possa haver uma inocência dessas crianças que não tem. Então, o que faz a democracia, já diziam os americanos, né? O Alexis de Tocqueville, que foi um francês que foi estudar a democracia americana, escreveu um livro famosíssimo, importantíssimo, chamado Democracia na América. Ele dizia assim, olha, os americanos não dão a mínima para a política. Eles acham que os políticos são todos uns ladrões e estão aí para roubar mesmo. Isso aí, 1750, hein? Tá? 1750, 1780, por aí. E então, o que eles fazem lá nos Estados Unidos? Eles garantem que na família deles, que no bairro deles, as coisas vão ser honestas e sérias. Agora, eles não querem consertar a política, porque eles acham que não dá para fazer, porque o mundo político é um mundo corrompido por natureza. Ou seja, o que é que fez a construção da democracia americana? Foi o conserto, foi o remendo no mundo político? Não. Foi a sincera capacidade de educar as crianças nos valores certos. Se você quiser um resumo, nos valores cristãos. Basta ser nos valores cristãos, está muito bom. Depois, se todo mundo é educado, porque no fundo, quem incorporou o valor cristão tem uma capacidade moral maior, obviamente. E aí, então, a política, de alguma maneira, refletirá isso melhorando. Agora, a nossa ilusão é a ilusão da forma, é ficar achando que a pantomima, que apenas a imitação do ritual garante a democracia, quando isso não acontece. E assim também, não é estranho, a gente tem que se perguntar se não é estranho que repetir isso, o que se passa fora, né, da escola, repetir isso dentro da escola, tem melhorado essa democracia? É mesmo o governo do povo? É para o povo? É assim mesmo, quando a gente repete lá e ensina, né, que a intenção não é essa? Tem melhorado? Acho que essa é uma pergunta que a gente tem que fazer. Exato. Né? Então, nesse nosso encontro aqui, mensal, o que a gente tem de benefício, que eu acho indiscutível, é que a gente pode, pelo menos, conversar livremente sobre essas coisas que são, na verdade, pilotos automáticos que conduzem a nossa vida e que a gente tinha que parar pelo menos uma vez na vida para pensar um pouquinho. Tá? Então parece que democracia depende de educação moral e que ela vem depois como consequência. E não depende de processo, de modo de fazer. Mas se a gente pensa que é só o processo, a gente fica sempre errando no mesmo lugar. Então não é que não é para fazer o tal da eleição na escola. Pode fazer. Só que tem que dar aula de educação moral e cívica antes. Quer dizer, tem que garantir que alguém vai estar ensinando para as crianças os valores aí verdadeiros. Né? Aí pode. Tá certo, pessoal? Entenderam isso? Muito bem. Então, nós acabamos nesse assunto meio heterodoxo, meio exótico,
porque eu estava contando para vocês, para apresentar aqui a leitura, que vamos começar agora, eu estava falando para vocês que que o mundo grego é um mundo de pequenos lugares homogêneos, portanto ali não há divergências de visão de mundo. Todo mundo mais ou menos pensa o mundo igual. Tanto é assim, pessoal, que a primeira grande divergência que aparece é a divergência de Sócrates. Sócrates, então, no ano 399 a.C., é assassinado, morto, né, executado pelo Estado, porque recusou-se a aceitar os deuses da cidade. Então, Sócrates é o primeiro caso registrado na história da Grécia em que uma pessoa foi capaz de tornar-se dissidente do coletivo. Então, veja como a sociedade grega era muito homogênea. Não é isso? Então, vamos lá então, Fábio? Então, vamos lá. No período primitivo da cultura grega, todos os ramos da atividade espiritual brotam diretamente da raiz unitária da vida em comunidade. Poderíamos comparar isso a múltiplos regatos e rios que desembocassem num único mar, a vida comunitária, de que recebessem a orientação e refluíssem a sua fonte por canais subterrâneos e invisíveis. É por isso que é mais fácil fazer uma vida decente numa pequena cidade como essa na qual vocês moram do que em Curitiba. E vocês deviam usar isso como regime, porque é muito mais fácil educar alguém, uma criança, numa cidade pequena, do que educar uma criança numa cidade grande. Porque na cidade pequena é possível obter alguma homogeneidade comunitária, quer dizer, é possível compartilhar um pouco melhor alguns valores. Numa cidade grande você não faz isso de jeito nenhum. Dependendo da cidade grande, dependendo do lugar da cidade grande, o cara está completamente perdido. Você não tem ideia do que é ser professora numa escola da periferia de Curitiba, assim, cidade industrial, em que as crianças são completamente selvagens. As crianças foram reduzidas a um grau de selvageria. Perderam completamente a possibilidade civilizatória. Então, se vocês acham que os moleques são muito difíceis, que vocês lidam, vocês não têm ideia do que é lidar com criança da periferia de cidade grande. É uma coisa, assim, beirando o heroísmo. Assim. Cada vez mais. Certamente piorando. Então, na pequena cidade, é muito mais fácil ter essa homogeneidade aqui de que se está falando aqui. Vocês estão entendendo isso, né, pessoal? Está claro isso, né? Vocês não estão perguntando por constrangimento, é porque vocês, de fato, não têm dúvidas. Olha, perguntem, pessoal, não tem o menor problema, hein? Sejam homens. Sejam homens. Tá? Eu que desaforo, né? Tá, muito bem. Tá, continuamos. Vamos lá. Pergunta. Pois não. Ela falou que ela parou a aula e falou assim, mandou ele se retirar, se ela quer fumar, vai lá fora e fuma. Ele tirou da bolsa um revólver, colocou em cima da mesa e falou, não, quem vai sair é você. Ela começou a chorar e falou, não, você vai discutir o quê, né? Não. Aí ele falou assim, olha, eu falei, não vai, você começou de todo o céu, aí todo mundo concordou com isso. É o fim. A gente tem problema. Mas dá para contornar, você tem como resolveu e levanta. Como você vai resolver um problema desse? Essa aqui é a pergunta, como é que se resolve um problema desse? Veja, o mal, essa história tem uma importância muito grande nesse momento da nossa conversa, pelo seguinte, porque se você perguntar para alguém aí da universidade, assim, tipicamente um intelectual universitário, qual é o modo que ele acha que resolve isso, ele vai dizer assim, não, esse é um problema econômico, é um problema de inclusão social, essa conversa, né? Essas expressões aí da moda. Né? E, quando, por outro lado, eu me lembro de uma situação contrária. Tem um país do mundo chamado Índia, que tem 1 bilhão de habitantes. E todo mundo é pobre, entenderam? Né? Lá na Índia, todo mundo é pobre. Esse 1 bilhão, a maioria absoluta, assim, 80% é pobre. Pobre, mais pobre do que a gente é aqui, pobre. No entanto, na Índia, ninguém assalta ninguém. E ninguém aponta arma para ninguém. Então, se na Índia
é possível ser pobre e não ser violento, então o problema da pobreza não tem nada a ver com dinheiro. Quando você inventa a tese de que o problema da pobreza é um problema de dinheiro, você está fazendo uma tremenda injustiça com os pobres, porque a maioria dos pobres não assalta ninguém. Quer dizer, achar que um pobre, porque é pobre, é naturalmente um delinquente, é uma afirmação de uma injustiça tremenda, porque isso não é verdade na prática. Eu já trabalhei com empresas, né, em favela, né, como consultor de empresas, e o pessoal chegava lá de manhã, às 7 da manhã, e saía às 5 da tarde, e a temperatura dentro da fábrica, somada com a de fora, é 50 graus centígrados, porque era no Rio de Janeiro, e todo mundo ia lá, e para ganhar um salário bem pequeno, sacrificava-se imensamente. Quer dizer, ser pobre não é equivalente a ser ladrão e ser delinquente. Por que esse sujeito faz uma coisa dessa? Porque ele perdeu completamente a noção de consciência moral. Porque o que faltou foi fazer a preservação dos valores estáveis e permanentes sobre os quais é possível construir uma civilização. Isso, então, me leva a concluir que toda vez que um professor universitário declara que o problema da pobreza no mundo é um problema da violência no mundo é um problema econômico, é preciso dizer que esse professor é quem está gerando a violência. Porque, ao fazer esse raciocínio, ele está gerando uma justificativa moral para o sujeito assaltar. Quer dizer, esse sujeito aí que aprontou a arma para a professora, né, que a ameaçou, agora, além de ter feito uma coisa errada, está cheio de razão, porque ele é um excluído, não sei o quê. Pronto, e agora nós arrumamos uma maneira dele ser inocente. Vocês compreendem que barbaridade que é uma coisa dessa? É uma maneira de criar outros... Né? Aí criamos uma série de outros inocentes armados que vão exigir na ponta da arma que você entregue tudo que você tem para eles, entendeu? Tá? E esse é o problema central da perda da referência moral que nós vivemos. Porque na hora em que você não tem mais uma educação no sentido de paideia, que é o sentido de formação, não é esse o nosso tema aqui? O que é paideia? Paideia é educação formativa. Formativa do quê? Do caráter da pessoa. Então, quando você perde essa noção de transmissão pela educação, dos grandes níveis, né, dos níveis centrais de valores humanos, e a educação passa a ser uma coisa meio assim de brincadeira, então a gente tem como resultado o que aconteceu aí. Tá? Isso aí. Então, esse é o problema. É mais fácil consertar uma pequena cidade no interior do Paraná do que consertar Maringá. Curitiba nem se fala, do que consertar São Paulo. Então é quase impossível. Não é isso? Continuamos, pessoal. Fábio, por favor. Descrever a cidade grega é descrever a totalidade da vida dos gregos. Já na página 117. Por mais singular e por mais restrita a determinadas circunstâncias temporais que tenha sido a forma de vida espartana conhecida dos tempos posteriores, o ideal de Esparta, que impregnou a existência inteira dos seus cidadãos e inspirou com férrea consequência a vida total do seu Estado, é imorredouro, porque está profundamente enraizado na natureza humana. O que ele está dizendo é que a gente não é para copiar o modelo de Esparta, né? É apenas para você copiar o ideal de Esparta. Porque Esparta não é um modelo, digamos assim, que serviria para... Tanto é que só serviu para Esparta, né? Nenhuma outra polis grega copiou Esparta. Nem para os gregos daquela época servia o ideal de Esparta, porque ele só deu certo numa única cidade, que era Esparta. Então não é para você copiar o modelo de Esparta, é para você copiar o ideal de Esparta. Está bem claro, né? Ele acabou de dizer que é o ideal de Esparta que tem que ser feito. Qual é o ideal de Esparta? É que o Estado pudesse produzir, de fato, a manutenção dos valores coletivos para todas as crianças. Agora, lembrem, cuidado, né? Cuidado, isso só dá para fazer na Finlândia, na Islândia, só dá para fazer nos lugares que se parecem com a Grécia Antiga, ou seja, lugares pequenos, de grande homogeneidade cultural. No nosso caso aqui, dar para a Secretaria de Educação do Estado ou do Ministério da Educação essa missão é a coisa mais suicida que possa existir nesse momento, porque eles não têm ideais coletivos, eles têm ideais ideológicos do grupo intelectual que dirige esses grupos aí, portanto não é para fazer o que eles mandam, né? De fato eles não sabem nada.
Eles têm lá a sua agenda ideológica, política. Então isso não dá mais para fazer no mundo moderno, na prática, a não ser que você tivesse lugares muito pequenos. Então, todas as cidades que estão aqui, é possível que todas as cidades aqui presentes, não sei se Paranavaí já não está fora, viu? Eu acho que já está fora, para ser bem sincero. Tá? Mas as cidades outras menores, todas podem ter uma educação pública profundamente educadora. Porque é possível, dentro das circunstâncias de tamanho, que você possa, então, produzir, né, aí na educação pública esse efeito, assim, verdade, não é? Mas quando fica maior, já não dá mais, porque nos órgãos de governo, né, nos órgãos de gestão pública da educação, aí apenas uma batalha aí de ideologias, uma batalha de ideias, e aí já não dá mais. Olha, Paranavaí não dá mais, já está muito grande, já passou do tamanho, não dá. Eu desconfio que a medida certa deve ser aquela mesma medida que estabelece a população máxima de uma colmeia de abelhas. Né? Não sei se vocês sabiam, né? Mas as abelhas, elas são lideradas por uma rainha. E como é que elas mantêm-se juntas? Porque a rainha, quando come, ela passa o dia inteiro comendo, né? E a rainha come e vai mordendo assim, e quando ela morde a mandíbula, tem uma glândulazinha na mandíbula que é apertada, e apertando, ela emite uma espécie de feromônio, uma espécie de gazinho, um odorzinho, e as outras abelhas todas, elas sentem aquele cheiro. Então, como elas sentem aquele cheiro, elas concluem assim: a rainha está viva. Então, permaneçamos juntas. E a colmeia vai crescendo, até que chega um dia que a colmeia começa a ficar grande demais. Quando está grande demais, quando aquele cheirinho é produzido, ele não dá para chegar até o fim. Então, começa uma turma na periferia das abelhas a não sentir mais. Essa turma que não sente mais aquele cheirinho, supõe que a abelha rainha tenha morrido. Aí, então, elas se mudam para um outro lugar, elege uma nova rainha e faz uma nova colmeia. É assim que a natureza resolve o problema do tamanho. Então, se eu não me engano, 45 mil habitantes é a população máxima de cada colmeia. Então, qualquer lugar com mais de 45 mil habitantes já está perdido para esse fim. Né? Entendeu? Já está perdido para esse fim, porque não tem mais as condições de concentração cultural que possibilitem a criação de um consenso verdadeiro, culturalmente verdadeiro. Então, Paranavaí já não dá mais. Tá certo? Continuamos, pessoal. Vamos lá. Página 120. Vamos lá. Sem dúvida alguma, Tirteu sentia-se nas suas energias uma autêntica homérica. Mas o que dá vamos explicar isso aí para não parecer que é. Né? Tirteu era um escritor. O que é elegia? Elegia é um tipo de poesia. Poesia de homenagem a alguém, alguma coisa. O que é um homérida? Homérida é alguém que se filia à tradição de Homero. Né? Homero quem é? Você já sabe, cansado de saber. Homero é aquele grande autor que escreveu a Ilíada e a Odisseia. Aliás, queria lembrá-los que o Fábio aqui do meu lado, em nome do grupo, né, que caminha junto com o de vocês, disponibilizou para quem quiser os resumos da Ilíada e da Odisseia, livros que eu sugiro que vocês leiam, mesmo de qualquer maneira, assim que puderem. Tá? É isso? Quem recebeu? Quero ver. Quem recebeu? Melhor ler o livro, viu? O resumo ajuda, mas ler o livro é melhor. Né? Ler o livro é melhor. Se vocês puderem ler o livro, seria muito melhor. Né? Muito melhor. Mas o que dá a estes discursos à nação espartana a sua verdadeira grandeza não é maior ou menor fidelidade do conjunto ou dos detalhes aos modelos homéricos, mas sim a força espiritual com que transpõe as formas artísticas e os conteúdos épicos para o mundo atual. Por mais escasso que pareça em Tirteu o elemento pessoal, a sua real originalidade aparecerá com clareza se abstrairmos da sua dívida em relação ao vocabulário, versos e ideias de Homero, e se considerarmos que por trás das formas e dos primitivos ideais heróicos se encontra uma autoridade moral e política totalmente nova, em favor da qual ele empreende uma nova ação educativa, a ideia de uma comunidade citadina que transcende qualquer individualidade
e para a qual todos vivem e morrem. O ideal homérico da arete heróica transforma-se no heroísmo do amor à pátria. O ideal heróico da arete heróica. O que é arete? Arete é, você já sabe, né? Arete é virtude, tá? Virtude. Então, a arete heróica é aquilo que Homero queria que as crianças aprendessem. Então, ele conta... O livro mais importante de todos é a Ilíada, né? Mais do que a Odisseia. Embora a Odisseia seja muito mais fácil de ler, porque parece assim com um filme moderno, a Ilíada é muito melhor. A Ilíada é um livro para a gente ler 5 vezes na vida, 6, 7. É um livro para ler a vida inteira. A Ilíada é, de fato, o melhor livro de todos. Tá? Talvez o ideal seria que a gente pudesse um dia fazer a leitura do livro inteiro. O CODEP tem mantido grupos de leitura. Talvez pudesse a gente pensar até em inventar um grupo de leitura para ler a Ilíada de cabo a rabo. Talvez fosse o melhor jeito de vocês aprenderem tudo sobre a Ilíada. Mas a Ilíada é a história de 2 heróis, né? Do lado dos gregos, Aquiles, e do lado dos troianos, Heitor. E esses 2 aí sabem que estão condenados à morte, porque a ambos foi feita a profecia da sua própria morte. E eles, no entanto, assumem a responsabilidade e vão lá sabendo que morrerão, mas não deixam de cumprir a sua obrigação. Quer dizer, isso é o herói, né? O herói é a pessoa que é capaz de fazer isso. E aí esse Tirteu aqui começa a fazer poesias para transformar esta ideia do heroísmo do grande herói grego, dos grandes heróis, entre eles Hércules, por exemplo, transformar no amor à pátria. Então é uma transformação, porque para o grego no tempo de Homero não existia a pátria propriamente dita. Eles não tinham aquela noção de pátria que nós temos hoje em dia. Quer dizer, o que é um herói da guerra de Troia? Alguém que está cumprindo a sua obrigação com relação aos deuses. Mas a ideia da pátria acontece aí em Esparta. Tá? E essa ideia de pátria é o que esse Tirteu faz, que é um poeta espartano, que transforma aquele ideal homérico do heroísmo do indivíduo em função de um deus para o heroísmo do indivíduo em função da proteção da sociedade e da cidade. Quer dizer, o próprio conceito de patriotismo nasceu aí com esse sujeito. Esse conceito de amor à pátria e patriotismo nasceu aí só. É em Esparta que nasce isso. É claro que por aí ficam as comparações com o mundo moderno, porque não dá para fazer o modelo espartano hoje em dia. Nem mesmo na Grécia foi possível fazer fora de Esparta. Nem mesmo naquela época foi possível fazer fora de Esparta. É isso que ele está dizendo. Quer dizer, a contribuição de Esparta à educação é criar a ideia do heroísmo em função da proteção da pátria, em função da proteção do coletivo, em função da proteção dos nossos, daqueles que dependem de nós, né? Isso, daqueles que dependem da nossa capacidade de autossacrifício. Quer ver? Ele vai explicar melhor aqui. Vamos lá. O poeta aspira a impregnar desse espírito a vida de todos os concidadãos. Quer criar um povo, um estado de heróis. A morte é bela quando é a de um herói, e se é herói quando se morre pela pátria. Esta ideia dá à morte o sentido de um holocausto da própria pessoa em prol de um bem mais alto. Holocausto, todo mundo sabe o que é, né? Holocausto significa sacrifício, né? Holocausto é uma palavra grega, significa sacrifício. Então, entenderam o que aconteceu em Esparta? Nós estamos entendendo como é que foi evoluindo esta ideia de fazer uma educação formadora da pessoa. E aí, então, é em Esparta que finalmente nasce a ideia, e ele diz que essa ideia nasce por intermédio desse Tirteu aí, que é um poeta, a ideia de que aquele heroísmo do Aquiles e do Heitor, que eram heroísmos baseados, né, digamos, na ideia da proteção, na ideia do sucesso do indivíduo frente aos desafios que os deuses estabelecem, como uma forma de amor à pátria, uma forma de heroísmo em favor da pátria. Essa é a contribuição de Esparta à educação. Entenderam? Essa é a ideia aí. Está claro isso, pessoal? Munir, quando nós estudamos o pequeno grupo, né, o pessoal sabe, nós conversamos a respeito desses modelos heróicos que a gente tem. Assim, a pergunta é assim, esse modelo heróico que a gente tem de virtude nacional, por exemplo, que a história mostra, ele não é tão satisfatório quanto a gente gostaria que fosse. Daí nós pensamos assim no pequeno grupo, e se nós buscássemos mais local, né, esses modelos,
piorou a situação. Nós não conseguimos fazer isso. Então, como é que a gente poderia pensar nisso que está sendo colocado aí, se a gente fosse pensar na nossa cidade? Se ela for pequena ou grande, nos modelos de heroísmo e de virtude que a gente tem, se eles ainda são tão, assim, não satisfatórios, nada satisfatório. A descoberta que os gregos fizeram, você quer contribuir com essa pergunta, Inês? Eu penso, sim, que, por exemplo, o modelo de herói, não que necessariamente ele precise ser nacional, assim, porque ele vai conter, o herói, assim, as virtudes, as coisas que qualquer pessoa poderia ter, independente de ser nacional. Não sei. Porque o Jesus Cristo é um. Né? Eu acho que precisaria para poder... disso, né, Nilva? Que a gente discutiu muito. Para poder entender isso, eu vou fazer uma comparação agora, que eu acho que vai resolver esse enigma. É assim. Imagine que hoje, agora nesse minuto, daqui a 5 minutos, na hora do café, está todo mundo tomando café ali, tranquilo, e aparecesse um disco voador ali na rua, e descesse um marciano e raptasse qualquer pessoa aqui entre nós, para levar para Marte, para tentar entender esse espécime chamado ser humano. Então, essa pessoa, esse marciano, fosse quem fosse que ele pegasse aqui, qualquer pessoa aqui presente representa perfeitamente todos os seres humanos. Quer dizer, todas as conclusões que ele tirasse de uma pessoa aqui, de uma pessoa individual entre nós, valeriam para todos os seres humanos automaticamente. Entenderam? Quer dizer, cada pessoa humana é tão representativa do gênero humano, tem características tão coletivas, que uma análise da existência de um único indivíduo é suficiente para entender todo o gênero humano. No entanto, se esse mesmo marciano, com uma super arma, assim, sequestrasse o Brasil para Marte, para tentar entender a sociedade humana, daria para imaginar que a nossa sociedade representa bem todos os outros países do mundo? Deus me livre, né? Deus nos dê. Quer dizer, se cada indivíduo aqui presente representa sozinho, é capaz de simbolizar sozinho qualquer outro ser humano, um país como o Brasil não representa de modo nenhum os países do mundo. A Grécia, no tempo de Esparta, representaria todos os países do mundo? Não. Os Estados Unidos representam? Não. Nenhum país é capaz de representar todos os países do mundo. No entanto, qualquer pessoa é capaz de representar todas as pessoas do mundo. Entenderam isso, pessoal? Tá? É importantíssimo entender até agora, hein? Tá? Para eu poder explicar, tentar ajudar a decifrar esse enigma. Quer dizer, há uma complicação aqui, uma espécie de paradoxo, que é o seguinte: os seres humanos que existem hoje individualmente, eles sozinhos são como se fosse uma miniatura da humanidade. Cada pessoa que existe representa miniatura, de modo miniaturesco, né? Ou seja, como um modelo, qualquer pessoa do mundo. Então, qualquer pessoa do resto do mundo se comporta basicamente como nós nos comportamos. Claro que tem uma outra exceção, né? Cá entre nós, né? Tá bom, né? Não dá para achar que é todo mundo. Tem um outro que não dá para usar como modelo. Mas, tirando fora esses 4 ou 5 exceções aí, não vou nem dizer nomes para eles. Porque ontem à noite eu já gastei todas as fofocas que eu tinha que gastar. Eu passei a noite inteira ontem falando da vida sexual alheia. Vocês não imaginam a vergonha que foi ontem à noite aqui. Teve as crianças que tiveram que ser postas fora da sala, tiradas da sala de tanta fofoca sexual que eu fiz ontem à noite aqui. Tá? Pois não. Eu penso assim, que toda pessoa hoje que consegue ver esse mundo, no mundo atual, e conservar seus valores éticos e morais, eu acho que é o maior herói que existe. Pois é, você tem razão, tá? Porque o que está difícil é isso. Muito. Mesmo no nosso meio, somos educadores, muitas vezes, nós não podemos dizer que somos uma referência para os nossos alunos. Então, como que nós vamos conseguir? Eu acredito, apesar de você ter falado aqui,
Paranavaí não dá mais, se tal lugar não dá mais. Eu acredito que dá. Eu acho que São Paulo dá, eu acho que a maior metrópole do Brasil, uma das maiores do planeta, eu acho que dá, eu acredito no ser humano. Eu acho que esse momento aqui é um momento privilegiado. Não, mas só cuidado, hein? Eu não falei que não dava para fazer nada em Paranavaí. Eu falei que não dá para fazer em Paranavaí a fórmula espartana, de você conseguir que o Estado, ou seja, o poder público local, reflita com precisão os valores morais coletivos. É só isso que eu falei, tá? Porque se chega numa cidade como Paranavaí, eu não sei como é, porque eu não frequento aqui o ambiente público, mas eu garanto a você que dentro do ambiente da educação aqui, você tem polêmicas ideológicas o tempo todo, gente debatendo, todas as polêmicas. Então, quando o negócio passa a ser assim, apenas quando a educação vira assunto de debate ideológico, você já não pode mais fazer o modelo espartano, porque agora só se tem dúvidas e vacilações, entendeu? É isso que eu quis dizer. Agora, numa cidade como Paranavaí, é óbvio que pode fazer muito, mas não dá para fazer do jeito que é o modelo espartano que nós estamos estudando. Então, apenas para terminar aquele raciocínio, veja, se cada ser humano que está aqui presente representa todos os outros seres humanos, então um marciano, ao estudar um ser humano qualquer pessoa daqui, poderia tirar conclusões válidas para todos os outros seres humanos. Ele não poderia fazer a mesma coisa se ele sequestrasse, Alto Paraná inteiro. O município de Alto Paraná disse assim, bom, agora eu estou supondo que o que se faz em Alto Paraná seja o que se faz no resto da humanidade. Não dá para tirar essa conclusão. Então, a desgraça toda é que a nossa vida é assim, nós existimos individualmente e na medida em que nós somos indivíduos, quer dizer, somos únicos, nós representamos com legitimidade todos os outros indivíduos. Mas as sociedades onde nós vivemos e moramos, estas sociedades não são representativas do conjunto das sociedades humanas. Então, isso significa, em outras palavras, que os valores morais que um indivíduo é capaz de ter, que sejam genéricos, esses valores morais são muito mais fáceis de encontrar, os valores morais pessoais, porque você ser honesto vale tanto aqui, quanto na Finlândia, quanto na Islândia, quanto não sei aonde, em Tomé das Letras, como em sei lá o que, Jacaré dos Homens, todos os lugares que você for, ser honesto é a mesma coisa, pessoalmente ser honesto. No entanto, cada sociedade tem características diferentes ao ponto de que tornar-se, digamos assim, integrado nessa sociedade pode variar muito de um lugar para o outro. E essa é a razão pela qual essa pergunta veio à tona. Porque, embora todo mundo saiba o que é ser honesto, porque esse é um valor do indivíduo, e esse valor vale para qualquer época da história, para os valores sociais podem haver variações históricas e de lugar. Compreenderam isso? Quer dizer, socialmente falando, podem existir valores compartilhados que não são necessariamente universais. Então, podem existir valores que valem para um determinado lugar na África, que não são compartilhados com um determinado lugar na Ásia. Agora, os valores pessoais, os valores de heroísmo, que é um aspecto pessoal, esses são completamente universais, porque valem para todos os lugares. Então, a razão pela qual essa dúvida que a Ismênia levantou, que é uma dúvida do grupo pequeno, né? Existe, é porque existe esse paradoxo, esse contraste entre valores de heroísmo pessoal, que são valores permanentes e universais, e valores sociais, que podem variar não só de lugar para lugar, como de época para época. Entenderam o problema? E, na prática, você não se livra do problema. Na prática, o problema é irremovível, é insolúvel. Eu terei que passar a minha vida toda meio em crise, meio em conflito entre aquilo que eu penso que é certo, porque eu tenho valores pessoais. Imagine que você seja cristão. Então você tem valores cristãos pessoais. Mas o lugar onde você mora não é um lugar cristão, é um lugar em que o Estado é ateu. E o Estado, então, tem valores que são contrários aos valores cristãos.
Tá? Então, o Estado onde você mora não é cristão e, portanto, está não só na questão, está contra os seus próprios valores. A desgraça da vida é que você terá o tempo todo de viver sob esse conflito entre os seus valores pessoais, morais, que são universais, e os valores sociais, que são específicos daquele tempo, naquele momento da história. E esse é um problema dificílimo de resolver. Tanto é bem complicado a gente estar pensando aqui, né? Poxa, essa questão de valores, de princípios, é muito discutível, né? É uma questão muito grande de valores. Porque, antigamente, a gente tinha alguns heróis, né? Que eram os nossos pais, as autoridades, os soldados, era o que era tratado para nós, né? Os padres, o próprio Jesus Cristo. E hoje a gente vê que há uma preocupação muito grande disso, né? Hoje, quando você liga a televisão, o policial que era para estar prendendo o bandido, ele está roubando, ele está envolvido nas quadrilhas, né? Os padres aí envolvidos em escândalos de pedofilia e outros mais, né? Pastores, para se falar de religião nenhuma, né? Professores, muitos professores não têm um modelo correto para alunos têm. Nós tivemos discutindo. Os filhos, eles não têm mais os pais como heróis. Eles são os heróis hoje deles. A Xuxa, os ídolos, programas de computador. Então, hoje está muito difícil essa concorrência para a gente ver que a pessoa começou. Para você ainda conseguir manter esses princípios éticos, morais. Então, você compreendeu o que você está dizendo é exatamente um exemplo do que eu acabei de dizer? Que é assim, você passa a ter que viver o conflito, você está vivendo o conflito tensional dentro de você, entre coisas que você acredita. Porque se você não tivesse valores diferentes desses aí, você nem faria a pergunta. Você não estaria preocupada com isso. Mas a única razão pela qual você é capaz de fazer essa pergunta é porque você tem valores pessoais que estão em nítido conflito com valores coletivos externos. E há muitas pessoas que nem conseguem ver isso. Muito bem. Tudo que vai acontecendo aqui para nós era anormal, hoje já pode ser normal. Pois, então, quem é professor não tem o direito de ser normal, tem que ser anormal, entendeu? Porque o problema é esse, quer dizer, você veja só como isso que você está dizendo ilustra perfeitamente. A vida de cada pessoa que está aqui, depois que você toma consciência disso que a professora acabou de dizer, passa a ser uma tensão permanente entre o quê? Entre os valores que você julga que estão certos, que você julga que não deviam ter sido jogados fora, e os valores compartilhados do mundo fora da gente. Então, quando você descobre que essas duas coisas não combinam, e elas não combinam nunca no mundo moderno, porque no mundo antigo combinavam, porque por causa daquilo que eu contei para vocês, a polis era pequenininha, todo mundo era parecido, todo mundo tinha os mesmos deuses. Mas no mundo moderno não é assim. Mesmo lá tinha conflito, né? Mas o conflito era muito menor do que agora. Então, a nossa existência como professor tornou-se uma existência tensional. Nós vivemos sob um conflito, nós temos que ensinar os valores que nós acreditamos, em que nós acreditamos, para crianças que foram hipnotizadas e sequestradas por instrumentos de comunicação muito mais poderosos do que a nossa aula. Como, na prática, no fundo, cada professor dá aula que bem entende, porque essa é a grande salvação da lavoura, porque como o sistema é distraído, ele não presta atenção na tua aula. Eu fui professor 20 anos, nunca ninguém veio discutir a minha aula comigo. Eu sempre dei aula que eu bem entendi. Na prática, o professor dá aula que bem entende. Então, você pode tentar construir um contra-ataque a isso, se você quiser. Porque, no fundo, a sua aula é uma espécie de... é como se fosse um pequeno país no qual você é a rainha. Essa que é a verdade sobre a sua aula. De repente, o currículo oculto pode ser benéfico. Pode ser benéfico, com toda certeza. Então, esse fato de que tem essa tensão é o que está refletido no que você disse e na questão que a professora Maria Ismênia acabou de levantar. Quer dizer, é muito difícil entender como faz isso na sociedade. Por quê? Porque há um descalabro, há uma espécie de contraste entre os valores que um indivíduo pode ter de heroísmo pessoal e aquilo que a sociedade acredita que seja coletivo e bom para ela.
Onde é que é possível unificar isso? Só nos lugares muito pequenos, como se fossem emulações, né, como se fossem repetições do modelo grego. Quando passa de 45 mil habitantes, que é aquela população da colmeia, não dá mais para fazer isso coletivamente. Daí nós vamos ter que contar com o heroísmo do professor mesmo. Mas não dá mais para conceber um sistema social que possa ser representativo harmonicamente do conjunto de valores sociais. Portanto, só tem esperança de produzir essa combinação nos lugares muito pequenos.